Santas Casas e hospitais filantrópicos prometem fazer uma paralisação hoje para protestar contra a falta de dinheiro. Os procedimentos eletivos, aqueles sem urgência, terão de ser reagendados nas instituições de saúde. Cerca de 50% dos atendimentos de média complexidade realizados pelo SUS aqui no Brasil são feitos por hospitais filantrópicos. Segundo a Federação das Santas Casas, em todo o país, são 1.824 unidades que realizam atendimentos gratuitos. As instituições dizem que uma ajuda federal de 2 bilhões de reais foi prometida no ano passado, só que nunca saiu do papel. A repercussão dos áudios sobre casos de tortura na ditadura militar. Thalita Almeida. Deve ser chamado para participar de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado para falar sobre os áudios que mostram ministros do Superior Tribunal Militar admitindo que torturas foram feitas no Brasil. Além disso, o colegiado deve analisar nos próximos dias um requerimento para ter acesso às mensagens que foram obtidas por Carlos Fico e divulgadas pela jornalista Miriam Leitão. Ao ser questionado sobre o assunto, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que não há o que se investigar sobre os áudios do STM e defendeu que a situação faz parte da história do país. Mourão disse que todos os envolvidos já estão mortos. Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, são assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente. É passado, faz parte da história do país. Por o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Morreram todos porque foram assassinados pelo Estado brasileiro. Ou torturados, assassinados, tiveram seus corpos nunca descobertos, né? Até hoje filhos não conseguiram enterrar seus pais, mulheres não conseguiram se despedir de seus maridos e maridos não tiveram a chance de dizer adeus às suas mulheres. O Brasil é um dos países aqui da América Latina que pior lidaram com a questão dos porões da ditadura. Pior ainda do que países que tiveram ditaduras muito mais violentas, inclusive como o Chile, como a Argentina. O Brasil teima em não fazer as pazes, ou pelo menos não acertar as contas com o próprio passado. A resposta de Mourão é deplorável, é cínica, é debochada, especialmente porque os filhos dessas pessoas ainda estão aí. E é muito importante que esses áudios tenham vindo à tona, exatamente porque a gente vive um momento muito perigoso de revisionismo histórico, em que pessoas com cargos eletivos, pessoas com poder nas mãos, com canetas muito poderosas, se sentem muito à vontade ou para questionar a própria existência da tortura na ditadura, ou para validá-la, como se válido fosse o exército se utilizar do pior tipo de violência em resposta a grupos que sim, se organizavam muitas vezes de forma armada, que praticavam seus atentados. Só que o Estado brasileiro não ganha com isso o sinal verde para responder de forma ainda mais violenta, como fez durante o período mais duro da ditadura militar, né? É importante, inclusive, o simbolismo de essas gravações terem sido divulgadas pela Miriam Leitão, porque foi a Miriam que sofreu um deboche indizível, indescritível, deplorável de Eduardo Bolsonaro, quando ele disse lá que tinha... como é que ele disse? Que tinha pena da cobra, da jiboia que foi colocada numa sala escura ao lado da Miriam, quando ela tinha 22 anos, estava grávida, estava em poder da ditadura militar. É bastante lamentável que Mourão, que inclusive na comparação com outros colegas seus de governo, costuma ter uma visão até um pouco mais leve, mais democrática, mas dessa vez perdeu completamente a mão. E é importante que essas informações tenham sido divulgadas para confirmar aquilo que a gente já sabia, para não deixar nenhuma réstia de dúvida sobre um passado tenebroso e um passado muito recente. Não é esquecido, já morreu, já era, vamos agora ver as mortes do Getúlio. Não é assim que funciona. É uma coisa muito recente
e com a qual o Brasil ainda não acertou suas contas. Aliás, ele fala em dado momento, Megali, sobre a história, mas isso já é parte da história, já está nos livros, mas a história serve também para isso, para ser revisitada, para que a gente não repita histórias tão trágicas, dramáticas e bárbaras como foi esse período da ditadura militar. Assim, é inacreditável que o vice-presidente da República, primeiro, conteste a necessidade de que se investiguem crimes de tortura desse período e, mais do que isso, faça dessa maneira jocosa, debochando, dando risada. É lamentável, né? É inacreditável. Lamentável, mas não surpreendente, vindo de alguém que foi escolhido para ser o vice de um homem que... Este não nega a tortura, né? Ele entende, o nosso presidente, que o Brasil torturou foi pouco, matou foi pouco, perseguiu foi pouco. Para ele, o ideal é que tivessem sido mortos pelo menos uns 30 mil. Quem está dizendo não sou eu. Quem está dizendo foi ele próprio, Jair Bolsonaro, numa entrevista no começo dos anos 2000, aqui na Bandeirantes. Mas é importante, pelo menos, que a gente tenha essa confirmação aí daquilo que todos nós já sabíamos, mas que pessoas com muito poder e que hoje mandam nesse país fingem que não existem ou tratam aquilo com deboche, não dando a esse episódio tão triste o peso que ele merece. Bom, a manchete vem agora do Orçamento da União, com João Pedro Melo. Depois de receber o texto, a Comissão Mista de Orçamento deve iniciar as análises e discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos próximos dias. O salário mínimo deve passar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.294 no ano que vem, sem ganho real acima da inflação e apenas com correção monetária pelo INPC. Além disso, o projeto apresenta um rombo nas contas públicas de quase 66 bilhões de reais para o orçamento fiscal e também o da Seguridade Social. O secretário de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, aponta que o texto já traz a previsão de reajuste e reestruturação de cargos e carreiras do funcionalismo público que não foi concedido em 2022. Não tem como falar se vai ser linear, se vai ser por carreira, porque isso é uma decisão que ainda vai ser tomada, né? A ideia é que se crie uma reserva, algo semelhante ao que nós temos esse ano, de forma prudencial. Nós incluímos na nossa estimativa de despesa de pessoal uma reserva de 11,7 bilhões para o próximo ano. Então a ideia é que a gente encaminhe na LOA. O governo federal ainda não liberou cerca de 430 milhões de reais em verbas do Ministério da Educação para 1.369 prefeituras do país. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, esse dinheiro é destinado a escolas credenciadas desde 2012 e consta do orçamento da União. Ao todo, 1.780 obras foram contratadas e estão paradas ou inacabadas, incluindo a construção de novas unidades, salas de aula e quadras. Os recursos fazem parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, controlado pelo MEC, e alvo de todas as denúncias de favorecimento a municípios indicados por aliados do governo Bolsonaro, que resultaram inclusive na demissão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Do total de obras do fundo, em que consta esse repasse atrasado, 43% foram concluídas com dinheiro das próprias cidades, 45% constam como em execução e 12% paralisados. O acesso gratuito à internet para estudantes da rede pública com família no CadÚnico é analisado pelo Congresso. Márcio Rocha. Os deputados ainda precisam analisar os destaques, ou seja, as sugestões de mudança no texto original da medida provisória que cria o programa Internet Brasil antes da proposta ser analisada pelos senadores. O projeto foi aprovado na Câmara de forma simbólica e agora os alunos da educação básica que fazem parte de famílias inscritas no Cadastro Único vão ter acesso gratuito à internet banda larga. Mesmo favorável ao projeto, o deputado Pompeu de Matos criticou o presidente Jair Bolsonaro, já que uma outra proposta semelhante já tinha sido aprovada pelos parlamentares, mas foi vetada pelo Palácio do Planalto. Ele copiou o nosso projeto aqui da Câmara, colou, transformou em medida provisória e trouxe para cá. Só que nós não vamos fazer aqui, com o projeto dele, o que ele fez lá com o nosso projeto. O Supremo Tribunal Federal reduz a pena do empresário Marcelo Odebrecht, condenado na Operação Lava Jato, de 10 anos para 7 anos e meio, decisão tomada pelo ministro Edson Fachin. Com isso, o ex-presidente da empreiteira, que fez acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, vai ficar livre de qualquer restrição já no fim deste ano aqui.
Hoje, Marcelo Odebrecht está em regime aberto, sem tornozeleira eletrônica, mas precisa ficar em casa nos feriados e também aos fins de semana, além de prestar serviços comunitários. O ministro Edson Fachin, do STF, também liberou cerca de 50 milhões de reais em uma conta ligada ao empresário no exterior. A quantia pertence à mulher de Marcelo, Isabela Odebrecht. O empreiteiro ainda tenta obter todo o dinheiro. O Ministério Público Federal pede que a estreia dos megagrupos no WhatsApp, as chamadas comunidades, seja adiada no Brasil para depois das eleições, em 2023. Em ofício enviado à empresa, o MPF destaca que a ferramenta pode representar um retrocesso ligado à desinformação em meio à votação de outubro. O novo recurso no aplicativo de mensagens vai permitir a criação de grupos com milhares de membros. Hoje, o limite é a participação de 256 pessoas. O WhatsApp se comprometeu a não estrear os megagrupos no Brasil antes do segundo turno, mas não promete segurar o lançamento até a posse presidencial em 1º de janeiro. E aí ontem, nesse mesmo horário, quando a gente falava desse assunto, Megali, eu fiz uma ironia, muitos ouvintes escreveram na sequência, não entenderam exatamente o que eu quis dizer, quando eu falei, nossa, eu não vejo a hora disso acontecer, desses mega grupos começarem a funcionar com milhares de pessoas. Eu falei, nossa, não vejo a hora de receber aquele monte de bom dia. Não, gente, era uma brincadeira. Grupos já dão uma dor de cabeça danada, né? E quando você começa a ser inserido em grupos assim, gente, eu não pedi para estar neste grupo. E aí você é inserido no grupo. Imagina com milhares de pessoas. Ser um grupo da família já é chato. Imagine num grupo de gente tratando de política. Despejando fake news, que não vai correr de notícia ataques, falsa. Jogando notícia falsa para lá e para cá. Para que serve, em termos de comunicação, um grupo com milhares, dezenas de milhares de pessoas? Para propagação de informação. Informação em massa. Só que a gente já tem a vivência, né, de uma eleição presidencial com redes sociais como o WhatsApp e sabe que no final das contas isso é usado para propagação de desinformação, de mentiras. Então seria uma boa ideia que o WhatsApp segurasse pelo menos para o ano que vem, já que quer colocar esse mecanismo em funcionamento, e é um direito da empresa, é uma empresa privada, que pelo menos segurasse até o ano que vem, para não se tornar exatamente aquilo que uma rede social não deveria ser, uma agente propagadora de mentiras. Vamos voltar a falar sobre aquele assalto ou tentativa de assalto a uma transportadora de valores no Paraná. Quem tem informação atualizada para a gente é o David Musso. Foi preso ontem um homem suspeito de envolvimento com a tentativa de assalto a uma empresa de transporte de valores em Guarapuava, na região central do Paraná. O suspeito mora na cidade e é apontado pela polícia como facilitador das ações, que resultaram em ao menos 5 pessoas feridas no domingo. Segundo a PM, ao menos 30 criminosos tiveram envolvimento na ação, denominada pelas autoridades de Novo Cangaço. Fortemente armado, o grupo colocou fogo no prédio da delegacia e fechou as entradas de Guarapuava com caminhões para impedir o acesso de reforço policial. Segundo a transportadora, o bando não conseguiu acessar ao cofre na sede da empresa. Mas conseguiram aterrorizar uma cidade inteirinha, né? A gente está vendo novamente na nossa live do YouTube as imagens de ontem, dessa ação de dezenas de bandidos fortemente armados, atearam fogo em veículos, fechando os acessos e as saídas ali da cidade. E ontem o ministro da Justiça levantou uma questão a partir desse fato, a partir deste episódio, a possibilidade de conversar com o Congresso, com deputados, senadores, sobre um projeto que está parado, está engavetado já tem algum tempo, sobre aumento de pena para quem comete crimes em quadrilhas. Hoje a pena para crimes cometidos por quadrilha seria de 8 anos, a ideia desse projeto é aumentar bastante, para quase 20 anos. Então vamos ver se esse debate volta, se de fato o ministro vai conseguir fazer com que o Congresso se reúna em torno desse tema. Aliás, Congresso Nacional, que tem uma semana bem curtinha, né? Então, se tem assunto, e tem um monte de assunto caminhando, ou precisando caminhar, mas a semana bem curtinha. Será que esse aqui também entra na pauta, entra nas discussões? A gente vai ter de aguardar, mas o ministro da Justiça quer. Operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas. Informações de Salvador com Paloma Moraes. Bom dia, Paloma.
43 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco, em operação da Polícia Federal, a Operação Descobrimento, com o objetivo de desarticular a organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína. Em Portugal, com acompanhamento de policiais federais, a polícia portuguesa cumpre 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventivas nas cidades do Porto e Braga. As investigações tiveram início em fevereiro deste ano, quando um jato executivo pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo pousou no Aeroporto Internacional de Salvador para abastecimento e, após ser inspecionado, foram encontrados cerca de 595 quilos de cocaína escondidos na aeronave. Paloma, acabou que a gente não abriu o seu canal e perdemos o comecinho da informação. São quantos mandados e que tipos de mandados sendo cumpridos agora? Pronto, temos 43 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão preventiva aqui na Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Além disso, a gente tem também a operação acontecendo em Portugal, onde há o acompanhamento de policiais federais e a polícia portuguesa cumpre 3 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Boa, valeu, Paloma. Vamos falar do preço da gasolina, que volta a subir nos postos de combustíveis. Fala aí, Gabriela Morgado. Depois de 3 semanas de queda, o preço da gasolina voltou a subir. O valor médio nas bombas foi de R$ 7,22 na semana passada, segundo o último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo. O aumento foi de 0,3% em relação à semana anterior. Em 22 estados brasileiros, o litro da gasolina ultrapassa R$ 7,00. O etanol também teve alta, de 4,5%, e é encontrado por R$ 5,24. Investigações contra um vereador no Rio de Janeiro, Cristiano Pinho. O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio deve se reunir novamente hoje para discutir o processo ético-disciplinar contra o vereador Gabriel Monteiro. Ontem, a Comissão de Justiça e Redação aprovou as novas denúncias incluídas no procedimento. A primeira é relacionada ao vídeo em que ele aparece fazendo sexo com uma menina de 15 anos. A segunda é do episódio em que o parlamentar divulgou uma gravação em que aparece beijando o pescoço e acariciando uma menina de 10 anos. Gabriel Monteiro será notificado até o fim da semana e depois terá 10 dias para apresentar a defesa. O processo pode determinar a cassação do mandato do vereador. Ele é investigado pela Polícia Civil por estupro, abuso sexual e moral. Processo contra o ex-reitor do Santuário Divino Pai Eterno em Goiás é arquivado. Quem traz os detalhes pra gente é o Breno Magalhães. A Justiça Goiana emitiu uma nota encerrando o processo movido pelo Ministério Público Estadual contra Padre Robson de Oliveira. O ex-reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, foi inocentado contra as acusações feitas. O Tribunal de Justiça de Goiás havia interrompido o processo em outubro de 2020, pois na visão dos desembargadores não havia indícios que comprovassem a materialidade dos delitos que foram apresentados pelo Ministério Público Goiano. A Justiça, inclusive, trancou o processo criminal e o inquérito civil público. O religioso tinha sido denunciado pelo Ministério Público de Goiás por apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro doado por fiéis. Vamos falar da guerra agora. O governo da Ucrânia diz que a batalha pelo controle de Donbass, no leste do país, pode definir o conflito com a Rússia. Desde a madrugada de ontem, tropas russas intensificaram os ataques à região, que tem parte do território em poder de separatistas pró-Moscou desde 2014. Depois do fracasso da tomada de Kiev, a captura de Donbass virou a principal meta russa na guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que o país está preparado para se defender. Agora, nós podemos afirmar que as tropas russas começaram a batalha por Donbass, para a qual eles estavam se preparando há muito tempo. Uma parte significativa do exército russo está concentrada nessa ofensiva, mas não importa quantos soldados russos se dirijam para lá, nós vamos lutar, nós vamos nos defender e vamos fazer isso todos os dias. Não vamos entregar nada que é ucraniano e nem precisamos de nada de fora.
De volta aqui ao Brasil, novidades naquele caso de venda de vacinas falsas contra a Covid-19 em Minas Gerais. Tayane Ribeiro. 6 pessoas são denunciadas pelo Ministério Público de Minas pelo esquema de venda e aplicação de supostas doses de vacinas contra a Covid-19. O caso aconteceu no início de 2021. Entre os denunciados está uma falsa enfermeira que, segundo o MP, afirmava que aplicava imunizantes contra o coronavírus, mas na realidade injetava soro fisiológico. Os denunciados responderão pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológica. De acordo com o Ministério Público, os envolvidos no esquema movimentaram mais de R$700 mil. Os Estados Unidos desobrigaram o uso de máscaras, Sheila, no transporte público, a medida que já está valendo para passageiros de ônibus, trens, metrôs, táxis e aviões. Oi? Já é possível pegar um avião sem o uso da máscara. O governo anunciou a liberação depois que uma juíza federal da Flórida declarou que era ilegal a obrigatoriedade do item de proteção no transporte coletivo. Os Centros de Controle de Doenças ainda pedem para que as máscaras sejam usadas, mas o órgão não vai mais exigir que essa medida seja cumprida. E a maior cidade da China registra mais mortes por Covid-19. Informações com o Arthur Queiroz. Xangai já tem 10 mortes por coronavírus desde o início de um novo surto na região. Foram confirmados mais 7 óbitos nesta terça-feira. As primeiras mortes ocorreram no domingo. As vítimas eram idosos com idades entre 89 e 91 anos que tinham comorbidades e não estavam vacinados contra a Covid-19. A prefeitura da maior cidade da China mantém a política de tolerância zero, o que inclui um lockdown que afeta mais de 25 milhões de pessoas desde março, quando os novos casos da doença começaram a disparar e testes em massa passaram a ser realizados. No fim de semana, a cidade registrou 40 mil novos diagnósticos positivos para o coronavírus. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente pôde acompanhar ontem a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com a decisão, com a declaração do fim da emergência em saúde pública e importância nacional para a Covid-19. Essa informação havia sido antecipada pela nossa colunista Mônica Bergamo. Aí, ainda ontem pela manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre isso. O epidemiologista, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Pedro Halal, classificou como precipitada a decisão do Ministério. Ele lembra que a Organização Mundial da Saúde se reuniu na semana passada e manteve ainda o estado de emergência por coronavírus. Ele explica que o Brasil tem, sim, bons resultados na vacinação e também no controle da pandemia. No entanto, a mensagem do governo com essa decisão é equivocada. Não quer dizer que o Brasil está indo mal. Só quer dizer que é uma precipitação tomar uma decisão precipitadamente em comparação com um cenário internacional. O que muda? Na prática, na vida das pessoas, muda muito pouco. A única diferença é uma mensagem equivocada. O ministro, queira ou não, passou a mensagem para a população: a pandemia acabou. Inclusive porque algumas pessoas vão achar, inclusive, que não precisam mais se vacinar. Bom, em relação a algumas prefeituras, a muitas prefeituras também houve reações em relação a isso, porque essa medida adotada em 2020 possibilitava a compra de materiais de forma mais acelerada, a aplicação emergencial de vacinas aprovadas pela Anvisa, mas em especial em relação à compra, por exemplo, de medicamentos sem licitação. O que haverá é haveria a necessidade de um período de transição de alguns meses, ou pelo menos 30 dias, para que essas prefeituras pudessem realizar o processo de licitação, já que nesses últimos tempos todos, para compras relacionadas à Covid-19, não havia necessidade, eram compras feitas de maneira emergencial. Então agora há necessidade de fazer o processo de licitação. O que argumentam essas prefeituras, é claro que isso precisa ser olhado com o grau de complexidade que exige, né? Até para que haja investigações sobre a utilização desse dinheiro toda vez que tem qualquer processo de compra sem licitação. Isso abre margem para 1000 questionamentos, 1000 suspeitas e também irregularidades. Mas um fato dado é esse, né? Haverá necessidade de voltar a fazer licitação para a compra desses medicamentos. Haverá desabastecimento, por exemplo, nesse período? Por isso, prefeitos argumentam que haveria necessidade, sim, de um intervalo de tempo para readaptação. Só nesse período, se a gente pegar de 2020 para cá, foram 170 novas regras, mais de 170 novas regras colocadas pelo próprio Ministério, governo federal,
que mudavam a nossa realidade em relação à administração da saúde pública. Então, se isso vai ter impacto para a população, a gente ouviu o Pedro Halal falando, num primeiro momento, não, nada muda para a população a não ser o recado, mas a gente vai ter de aguardar para ver se, de fato, sem processo de licitação, podemos correr o risco de falta de medicamento em algum lugar. E algumas mudanças serão sentidas no nosso cotidiano também a partir de agora, Sheila. Por exemplo, as pessoas vão ser obrigadas a voltar ao trabalho presencial? Aí depende da empresa. As opções pelo trabalho remoto, pelo home office, pela atividade presencial, são decisões da empresa e essas não são afetadas pelo estado de emergência. O mundo mudou, né? A gente está vendo aqui, inclusive, numa reportagem do Estadão, da Isabela Mota, que a cidade de São Paulo, que tem o pior trânsito do Brasil, só teve 73% dos carros retornando às ruas em relação aos níveis pré-pandêmicos. Não sei se quem mora em São Paulo notou uma mudança no trânsito, mas os números da CET mostram que antes da pandemia, a cidade tinha uma média de 103 quilômetros de lentidão diária, nos seus quase 900 quilômetros de vias monitoradas. Depois do fim das obrigatoriedades envolvendo a Covid-19, a média diária tem sido de 76 quilômetros de lentidão, ou seja, 73,7% apenas do fluxo de veículos foi retomado. Outras mudanças. Uma gestante, por exemplo, que está afastada do trabalho presencial, vai ser obrigada a voltar à empresa? Vai. Se a empresa assim decidir, vai. Ela já não é mais protegida pelo Estado brasileiro. Quem tem sintomas de gripe, sentiu lá um sintoma de gripe, resfriado, tem que ficar afastado? Não precisa mais. A não ser que o Ministério da Saúde traga alguma nova regra sobre o afastamento de trabalhadores, o que por enquanto não aconteceu. Então o mais provável é que a partir de agora a Covid-19 seja tratada como qualquer outra doença e que as regras gerais que já valem para uma gripe, para uma virose, para um resfriado, sigam valendo também para a Covid. Ou seja, se você precisar passar por um atendimento médico, se você tiver um atestado médico, você se afasta, mas sem o atestado, a ausência vai ser considerada uma falta não justificada. São algumas das mudanças que a gente vai sentir a partir de agora. E aí vale aquele bom senso, né? Que nem todo mundo tem, mas se você tem algum sintoma e tá indo trabalhar mesmo assim, máscara, né, gente? Custa nada, enfim, tem lá máscara, usa máscara se você tem algum sintoma. Mesmo que seja apenas gripe, né? Uma questão de respeito às outras pessoas, enfim. Olha, começa hoje a terceira fase da Copa do Brasil, com times grandes, hein? Cruzeiro, Fluminense em campo. Maurício Ferreira. Hoje, 4 confrontos abrem os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Às 7h, o América Mineiro, comandado pelo técnico Wagner Mancini, vai a Maceió enfrentar o CSA. Às 7h30, o Bahia, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento, vai receber o Azures na Arena Fonte Nova. Às 9h30, o Fluminense do técnico Abel Braga vai pegar o Vila Nova de Goiás no estádio do Maracanã. E no mesmo horário, o Cruzeiro, que venceu no fim de semana pela Série B, vai até Belém do Pará enfrentar o Remo. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Muito bom dia, Megali. Olá, Sheila Oi, Magalhães. Milton. Olha, gente, ontem a seleção brasileira Sub-17 superou a Argentina por 2-1 e foi campeã da 49ª edição do torneio de Montaigu, lá na França. Com o resultado, o Brasil conquistou o bicampeonato da competição depois de 38 anos do primeiro título. Após o apito final, no entanto, mesmo com a molecada, quebrou-se o pau. Ainda aconteceu uma confusão generalizada em campo entre jogadores argentinos e brasileiros.
os brasileiros e argentinos quebraram o pau lá, até na molecada, hein? Até 17 anos, tá vendo? Agora, amanhã, nós temos um grande jogo, sem dúvida alguma, um dos jogos mais importantes do futebol brasileiro, porque ele é emblemático. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. É emblemático porque foi num Flamengo e Palmeiras no Maracanã que Tele Santana foi alçado à condição de técnico da Seleção Nacional de Futebol do Brasil. Ele dirigiu o Palmeiras tão bem naquele dia, em que o Palmeiras venceu o jogo de goleada, que ele colocou o Mococa, o falecido Mococa, para marcar o Zico. O Zico não pegou na bola. E o time do Palmeiras goleou o Flamengo. Então, foi uma das vitórias mais emocionantes do futebol, porque o Palmeiras não era favorito, nem podia empatar. Acabou vencendo de goleada. Tele Santana, faltou um pouquinho de sorte para ele 2 vezes, mas ele merecia ter sido campeão mundial de futebol. E nesse jogo Flamengo e Palmeiras, não vai ter goleada pro Palmeiras, não. Porque o Flamengo vai ganhar por 2-1. Grande abraço, grande terça-feira para todo mundo.